pessoal, bom dia ou boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso conteúdo sobre reprodução humana. Na aula passada, nós aprendemos sobre o sistema genital masculino e feminino e hoje vamos continuar o nosso conteúdo, certo? Sempre importante lembrar os cuidados que devemos ter contra o coronavírus, como respeitar todas as medidas de prevenção e estar atento aos principais sintomas. Então, vamos lá. Bom, pessoal, o que é o ciclo menstrual? Bom, a ação dos hormônios sexuais femininos prepara mensalmente o útero para receber o zigoto, ou seja, a cada mês a mulher se prepara para ter um filho, para engravidar. Essa preparação toda envolve a formação de um revestimento de camada de células rico em vasos sanguíneos. Esse revestimento, pessoal, encontra-se no endométrio. Então, como todo mês a mulher se prepara para engravidar, então todo mês o seu útero prepara uma camada de células que irá receber esse bebê, esse zigoto. Caso não ocorra a fertilização, a formação de um zigoto, esse revestimento que foi preparado, ele vai se desprender, saindo da forma de um sangramento, que é justamente o fluxo menstrual, certo? Ao contrário do que muitas pessoas acham, no fluxo menstrual não vai sair o sangue dos nossos vasos sanguíneos, o sangue que nós estamos utilizando no restante do nosso corpo. Esse sangue, ele vai ser expelido porque ele foi uma preparação para o útero da mulher receber um bebê e não chegou o bebê, então esse revestimento irá ser expelido pelo corpo naturalmente. A menstruação, ela pode durar cerca de 3 a 6 dias. Esse é o período normal em que uma menstruação vai durar, certo? Caso ela dure um período de menos de 3 dias e de mais de 6 dias, é recomendado que a mulher procure um médico especialista. A menstruação ela vai se repetir a cada mês, uma vez por mês, caso não ocorra a fertilização. A primeira menstruação, pessoal, quando se inicia a vida do ciclo menstrual da mulher, ela é chamada de menarca. E ela prova que aquela adolescente, ela já passa por um período fértil e ela já pode engravidar. O intervalo entre uma menstruação e outra, ela dura cerca de 28 dias, porém esse é um número aproximado, ele pode variar de 21 a 35 dias, certo? Esse número, pessoal, é contado a partir do primeiro dia da menstruação até o primeiro dia da próxima, certo? Os primeiros anos do ciclo menstrual, que ocorrem durante a puberdade, tendem a ser irregulares, certo? E isso é normal. Como assim irregular? Que a mulher ela pode menstruar mais de uma vez por mês, ou então o ciclo está durando um mês, ele dura 28 dias, o outro ele dura 21 dias, certo? Então pode ser um ciclo irregular nos primeiros anos, ok? A menstruação ela costuma ocorrer 14 dias após a ovulação. Nós aprendemos que a ovulação é o período em que o ovário ele amadurece e libera um ovócito. E o ovócito fica lá por 3 dias mais ou menos nas tubas uterinas, esperando o espermatozoide fecundá-lo. A menstruação ela vai ocorrer 14 dias mais ou menos após esse período em que o ovócito fica ali na tuba uterina aguardando. Caso o ciclo menstrual seja regular, pode-se tentar prever o dia em que a mulher estará ovulando. Esse período da ovulação é conhecido como período fértil.
Já que o ovócito vai estar ali esperando o espermatozoide na tuba uterina, então é nesse período que a mulher tem mais chances de engravidar. E quando a mulher tem um período menstrual, um ciclo menstrual regular, ela pode tentar prever o dia em que ela vai estar mais fértil. O dia não, o período em que ela estará mais fértil. Como eu disse, ela tenta prever, não é um método 100% seguro, você vê, analisar certamente qual dia a mulher estará mais fértil. Como é que faz essa contagem? Contando-se 14 dias antes da data, chega-se ao provável dia da ovulação. Dentro do organismo feminino, o espermatozoide ele pode viver cerca de 72 horas, que duram cerca de 3 dias, certo? Sendo que nessas 72 horas ele vai perdendo a sua mobilidade, ok? A relação sexual até 3 dias antes da ovulação pode sim ocasionar uma gravidez, certo? Então, a relação sexual realizada 3 dias antes do período fértil pode sim ocasionar uma gravidez, porque após 3 dias a mulher vai estar lá com o ovócito nas tubas uterinas. Assim como a fecundação ocorrendo em até 2 dias após a ovulação, que é o tempo que o ovócito sobrevive, pode também originar uma gravidez, certo? O que é a gravidez? Bom, pessoal, o processo que marca o início da gravidez não é a formação do zigoto em si, e sim o processo de nidação, que nós também estudamos na aula passada, em que representa a implantação do zigoto na parede do útero. Durante a nidação, pessoal, pode ocorrer um leve escape e sangramento, certo? Esse sangramento da nidação é menor do que o fluxo menstrual e também dura menos dias, de 1 a 2 dias, certo? O desenvolvimento do ser humano, ele leva cerca de 9 meses, de 36 a 40 semanas. As mudanças que acontecem durante a gestação são agrupadas em trimestres, ou seja, de 3 em 3 meses, ok? No primeiro trimestre, que é o início da gravidez, é o período em que vão ocorrer as maiores alterações e é também o período mais arriscado para a mulher, no que diz respeito à perca do filho, né? A nidação, ela ocorre aproximadamente uma semana, após a ovulação. Então, a mulher ovula, a fecundação, o encontro do espermatozoide com o ovócito e mais ou menos uma semana depois da ovulação pode estar ocorrendo a gravidez. Na terceira semana após a nidação, após a implantação do zigoto no útero, esse novo ser passa a ser chamado de embrião. Então, esse zigoto ele vai sofrer diferenciação, ele vai sofrer sucessivas divisões, se multiplicando, originando órgãos após se transformar em um embrião, como nós podemos ver aí na imagem. Na quarta semana, o embrião ele já mede cerca de 0,7 centímetros e o seu coração já bombeia o sangue. Na oitava semana, o bebê já mede cerca de 3 centímetros e tem 1 grama, tamanho e massa comparáveis aos de uma azeitona. Então, na oitava semana, o bebê está do tamanho de uma azeitona. Na nona semana, o embrião passa a ser chamado de feto. Ele já recebe nutrientes e oxigênio em seu sangue através da placenta. Como vocês podem ver aí na primeira imagem, a placenta, que vai ser a casa do bebê durante o tempo em que ele estiver dentro da barriga da mãe, vai servir para passar tanto o sangue da mãe como os nutrientes dos alimentos que ela ingere e também o ar para ele respirar.
A placenta, pessoal, ela também serve para o feto excretar suas substâncias, ou seja, eliminar tudo aquilo que não está servindo para ele. Essas substâncias irão passar para o sangue da mãe e também serão expulsas pela mãe, certo? Já que o bebê ele não está defecando nem urinando, então essas excretas vão passar para o sangue da mãe e assim ser liberado pela mãe. Olha aí que coisa maravilhosa é a gravidez, né? No final dos primeiros 3 meses, os órgãos do feto já existem, já foram formados, porém eles ainda estão no estado primitivo. O feto ele já tem forma e característica de um ser humano, porém a cabeça ela é proporcionalmente bastante grande. Ele começa a se mexer e exibe alguns reflexos simples, como por exemplo, a gente vê que quando a mãe ela está em contato com a mão do pai, né, na barriga, e ele começa a se mexer e tudo. Então ali são reflexos que fazem com que o bebê possa se movimentar dentro da barriga. A parte externa dos órgãos genitais já está formada e assim, mais ou menos pelo 4º ou 5º mês, já dá para saber qual é o sexo do bebê através do exame de ultrassom. Durante o 2º trimestre, a mãe começa a sentir os movimentos do seu bebê, do feto. Ao final desse período, ele já mede cerca de 30 centímetros, já cresceu bastante, e tem massa em torno de 600 gramas, mais de meio quilo. Os órgãos estão mais desenvolvidos e o 3º trimestre será um período de um crescimento mais acentuado. É no 3º trimestre, já no final da gravidez, que a barriga da mulher cresce de forma bem mais acelerada. O parto, pessoal, é o momento do nascimento do bebê. Nós temos o parto natural e temos o parto cesárea. O parto natural se dá através da ação de hormônios que faz com que a vagina, que é um órgão musculoso, se dilate, se aumente de tamanho, ficando bem mais larga para permitir a saída do bebê. As contrações dos músculos da parede do útero, através de um hormônio chamado ocitocina, que vai fazer com que o bebê seja empurrado para fora. Logo após o nascimento, o médico corta o cordão umbilical, que é a ligação máxima entre a mãe e o bebê. Após o parto, o recém-nascido passa a respirar diretamente através dos seus pulmões, ou seja, utilizando o seu sistema respiratório. E ele também se alimenta de leite materno. Assim que ele nasce, ele vai se alimentar do leite materno. O parto natural, pessoal, ele é sempre o modo mais recomendado para o nascimento. Porém, há casos em que ou a mãe ou o feto passam por riscos, em que a mulher não entra em trabalho de parto, ou seja, ela não tem a dilatação suficiente, ou então não há a contração. Nesses casos em específico, é realizado o parto cesariano, o parto por cirurgia. Há casos, pessoal, de nascimento que ocorre antes das 36 semanas, e esses são chamados os partos prematuros. O último trimestre, pessoal, envolve o desenvolvimento do sistema nervoso e o amadurecimento dos pulmões. Por isso, os bebês que nascem de maneira prematura geralmente nascem com problemas respiratórios. Por quê? Porque o seu sistema respiratório ele irá se desenvolver nesse período do último trimestre. Assim, todo bebê que nasce de forma prematura precisa de cuidados médicos essenciais logo após o seu nascimento. Após o nascimento, pessoal, o bebê passa diretamente a se alimentar do leite materno.
E a amamentação é a forma exclusiva, mais segura, mais nutritiva de alimentar o seu bebê até aproximadamente os seus 6 meses de vida, certo? O leite materno ele possui todos os nutrientes que o bebê precisa, além de ajudar a não adquirir certas doenças nos primeiros meses de vida, ok? Aqui, pessoal, nós temos o mapa conceitual do final de cada capítulo. É muito importante que vocês o copiem para sempre estarem revisando, ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau!